Sabe aquele dia quando o universo diz assim: hoje eu vou lascar com a vida dessa pessoa, vou tirar toda a energia dela, vou bagunçar com tudo para que ela realmente se desequilibre e perca a vontade das coisas. Então, famoso dia de cão, né? Tem dias que as coisas começam a acontecer já, elas vêm como se fosse um rolo compressor em cima da gente. E tá tudo bem. Então, tem dias que a tua criança interior vai querer sentar e chorar. Só isso que ela quer fazer. Ela quer birrenta mesmo, sabe? Sentar e chorar e esperar que alguém resolva as coisas por você. Mas a gente sabe que não dá para fazer isso. A gente sabe que os problemas vêm e a gente tem que enfrentar. E às vezes a gente não quer olhar para isso. Então tudo bem também se você não quiser olhar e deixar quieto e olhar no outro dia. Tá bom também, né? Enfim, hoje foi um dia desses. Que as coisas começaram se atropelando ou resolvendo coisa dos outros. Tudo coisa dos outros. Problemas que os outros têm, mas que de certa forma acabaram me afetando e eu tive que resolver, ou pelo menos dar um rumo para as coisas. Só que isso abala a energia da gente, tira a energia da gente, faz com que a gente se sinta mal. Você fica nervoso, você fica estressado, dá dor de cabeça, dá dor de estômago. E é assim que funcionam as coisas. É assim que é o mundo adulto. A gente tem que parar, respirar, olhar e resolver. Sentar e chorar é bom? É. Vai aliviar, mas não vai resolver nada. Então a gente tem que ir resolvendo as coisas. E a primeira coisa que a gente precisa entender é a nossa autorresponsabilidade. Eu sou terapeuta, né? Vocês sabem disso, sou Mariane, sou terapeuta e consteladora. Só que às vezes eu não quero olhar para os meus problemas. Eu não quero entender as minhas exclusões, as minhas tretas, as coisas que estão acontecendo na vida. Eu só quero que tudo isso acabe, passe e pronto. Mas eu sei que não é assim. Eu sei que eu preciso olhar para as coisas. Então hoje, como eu não tinha atendimento nenhum, eu resolvi sentar e fazer o que eu precisava fazer. Trabalho novo, coisas que eu tinha que colocar em ordem, pessoas que eu precisava responder, que eu não tinha entrado em contato ainda. Veio uma questão de constelação de um bichinho, fazer constelação de um bichinho, e eu não sabia direito como fazer, porque eu nunca fiz, vou fazer agora. Depois eu conto para vocês como foi a constelação de um gatinho. E sentei para acertar essas coisas. E o vizinho tá em obra, tá uma bateção. E dentro dessa bateção, dessa obra, o vizinho veio e bateu aqui na porta que um cano que estava embaixo da terra estava quebrado. A máquina passou por cima e quebrou. E como eles mexeram na terra para arrumar, apareceu. Só que esse cano não estava quebrado agora. Ele já estava quebrado faz tempo. E agora nós vamos ter que trocar, vamos ter que resolver. E o vizinho vai arrumar e a gente vai ajudar a arcar com o custo dos materiais, enfim, para acertar as coisas. Mas isso tudo deixa a gente pistola, porque era uma coisa que você não precisava mexer. Não precisava, porque estava lá embaixo da terra, a gente não tinha visto. Agora que viu, vai ter que olhar e vai ter que consertar. E essa história do cano bateu exatamente com um cliente que veio de uma, né, fez uma constelação semana passada, uma mesa de constelação. E hoje eu mandei mensagem para ele, porque ele não me retornou, para saber se ele tinha entendido tudo. Ele disse para mim assim: olha,
eu achei que eu ia ter clareza das coisas. Eu achei que ia vir e a situação ia ser o que realmente aconteceu. E não fez sentido para mim o que você trouxe. E eu já fiz, gente, mais de 400 atendimentos com essa abençoada dessa mesa. E nesses 400 atendimentos ou mais que eu já fiz, 99,9%, porque uma criatura, ou uma pessoa, né? Vamos usar o nome certo. Uma pessoa realmente disse que não tinha batido nada do que veio nos biômetros. E eu questionei ela, disse, então tá, então me manda, por favor, me conta a tua história, que eu te ajudo a entender quais as situações que ficaram aí. Ela simplesmente não me retornou. Foi a única, porque os outros 399, um pouco mais, um pouco menos, acho que um pouco mais, todos conseguem entender e olhar. Por quê? Porque eles queriam olhar para a situação. Quando a gente não quer olhar para o problema, que a gente quer sentar em cima do problema e apontar só o problema dos outros, acontece isso. A gente não responde, a gente diz que não é com a gente. Não, na minha família não tem violência doméstica. Na minha família não tem alcoolismo. Ah, o tio bebe, mas socialmente. É. Ah, não, apareceu traição aqui. Mas quando eu era novo eu era um tralha, agora eu não sou mais. A nossa energia está o tempo todo com a gente. Se eu for fazer uma constelação minha agora, vai aparecer coisa no meu passado, vai aparecer coisa da minha família, e já apareceu, já fiz, já passei por isso. Eu achava que eu não tinha problemas, que a minha família estava certa, que a minha relação com meu pai e com a minha mãe estava ok. E não tá, gente. Não tá. Se tudo tivesse no seu devido lugar, a gente não teria problemas. A vida financeira seria maravilhosa, teus pensamentos iam estar ok, você não ia estar enfrentando coisas o tempo todo, estresse, mau humor, tristeza, agonia, uma falta, uma pressão. Por que a gente procura uma terapia? Porque tá tudo bem? Não, porque tem coisa errada. E daí quando a terapeuta chega para você e diz assim, olha, apareceu no teu campo aqui, maldição familiar, praga de pai, praga de mãe, praga de madrinha. Ele olha para você e diz assim, não. Aí você vai lá e diz assim, ó, a praga é assim, ó, você nunca vai ter dinheiro, você vai ser um inútil, quando eu morrer, você vai me dar valor, ninguém vai te ajudar. Vocês já escutaram essas frases? Pois é. Tudo isso está no campo energético da pessoa. Uma constelação normal, às vezes vem. Mas na constelação que você está fazendo com a pessoa, ela não quer olhar. Às vezes ela não quer olhar. E é o caso desse meu cliente. Ele não quer olhar para os erros da família dele, para as coisas que estão acontecendo na vida dele. E tá tudo bem. A minha parte, o meu trabalho, que é ler o campo energético, com cuidado, questionando, perguntando se tá tudo certo, se é isso mesmo, para não interferir, me mantendo o mais neutra possível, porque eu não conheço a vida deste cliente, eu fiz. Agora, se eu mostrei tudo que estava errado e ele não quer admitir, é dele, não é meu. Então a gente precisa entender, o recado de hoje é esse, é entender a nossa autorresponsabilidade. O que nós estamos negando?
que a gente tá apontando pro outro, mas não tá olhando pra gente. Eu sempre brinco, né? O macaco senta em cima do rabo dele e aponta pro rabo do outro. O rabo dele não tem nada. O rabo do outro tá errado. É torto. Tem pelo branco. Agora o dele, ele tá sentadinho em cima, não tá enxergando e tá tudo bem. Só que as coisas continuam acontecendo na vida dele, deixando ele pistola, não trazendo o resultado que ele quer, o dinheiro não fica, às vezes o dinheiro nem vem, porque não, minha relação com meu pai e com a minha mãe é ótima, é perfeita, meu pai já morreu, o que eu vou ter com ele? Minha mãe, eu cuido dela, mas ela não se mete na minha vida, eu não me meto na vida dela. Será? Será que você não tá no lugar de pai e mãe da tua mãe, porque teu pai morreu? A gente às vezes não quer olhar para essas coisas, não quer pensar nisso. E precisa. Porque quando vem uma adversidade na vida da gente, quando vem um problema, quando vem alguma coisa que te derruba, você realmente não quer olhar para nada. Você só quer sumir. Eu vou sumir. Quem nunca? Eu sempre brinco aqui em casa, né? Porque nós fomos para Maceió nas férias, há uns anos atrás, e o senhorzinho da canoa, em 20 minutos de passeio, ele contou a vida inteira dele. E contando a vida dele, ele disse que ele morava em São Miguel dos Milagres, que é perto de Maceió, mas a vida era muito ruim. Ele pegou o barco dele e foi para Maceió. Largou tudo, família, tudo lá. Foi para Maceió, acertou as coisas, achou emprego, trabalhou e depois de um tempo ele voltou. E a mulher dele só achou que ele estava no mar pescando. Foram assim, coisa de uma semana, que às vezes o pescador faz isso, né? Fica durante uma semana toda no mar. E quando ele voltou, ele disse para ela assim: eu vou me embora para Maceió. Aí ela disse para ele assim: não vai. Aí ele disse: já fui. E eu às vezes brinco aqui em casa: eu vou me embora para Maceió. Mas não fui ainda, quem sabe um dia eu vá. Então, a coragem desse senhor, desse jangadeiro, eu sempre brinco que eu gostaria de ter a coragem dele, de realmente ir-me embora para Maceió, resolver as coisas, né? A vida dele não estava legal, ele tomou as rédeas da vida dele e foi buscar a solução. No caso dele, a solução era se mudar de lugar. E às vezes a gente fica, né, brabo, nervoso, não consegue pensar e não consegue resolver uma situação. Então, o que a gente precisa fazer nesse momento? Parar, respirar, dizer para a criança interior assim: fica quietinha que agora o adulto sou eu resolvo. Não chora não, deixa passar, engole aí, não engole o choro, né? Só fica quietinha que eu sou adulta, eu vou resolver. E resolver, e sentar e conversar com as pessoas e entender que nem sempre a gente vai conseguir resolver de primeira, mas não deixar as coisas afetarem tanto a gente assim. Então fica a dica para vocês aí, é um desabafo. Hoje realmente foi um desabafo, porque o dia foi pesado, cansativo, mas eu dei conta do que eu precisava fazer, do que eu queria, tudo que eu queria eu não consegui, ainda faltou algumas coisas, mas eu assisti minhas aulas que eu precisava, eu mexi no projeto novo aqui que eu estou fazendo e ainda estou, né, mostrando para o cliente que sim, ele tem problemas e que sim, ele precisa olhá-los e que sim, as coisas vão se resolver se ele olhar e cortar isso aqui e agora. Então, fica aí o desabafo pro dia de hoje. E a vida da gente é assim. Tem horas que a gente tá bem, tem horas que a gente não tá,
mas tá tudo bem, siga em frente. Amanhã é outro dia, nada como um dia após o outro com uma noite no meio para as coisas se resolverem. E graças a Deus, o cano vai ser consertado, porque ele estava lá escondido, assim como às vezes os nossos problemas, né? Então esse cano estava escondido, a gente não sabia que tinha problema e foi olhado, agora foi entendido e vai ser arrumado. Então é isso que uma constelação faz, a gente olhar para o que está errado, entender o que precisa ser entendido, ressignificar e seguir em frente. Então, beijo para vocês.